O programa anterior contou que um Brasil alfabetizado era um dos ideais do Partido Republicano. Você se lembra? Brasileiros, agora vai. Alfabetizar ou alfabetizar? Na Primeira República, a alfabetização das crianças foi o alvo dos entusiastas pela educação. O Estado de São Paulo criou o Grupo Escolar e a Escola Normal de Professores. O resto do país seguiu o modelo de São Paulo. Esse esforço pela alfabetização tinha um interesse maior. O educador Jorge Nagli disse isso em nosso encontro anterior. O voto e a educação. A política era muito mais importante do que a eventual reforma apenas escolar, porque é ela que permitia uma grande camada da população de participar do voto, de ter representação e, portanto, mudar a ordem social vigente com combate às oligarquias, etc. Então, começou uma luta de natureza política que teve uma repercussão muito grande na educação. Quer dizer, temos que disseminar o ensino primário no Brasil todo, para que, com essa disseminação, as pessoas deixem de ser analfabetas e, deixando de ser analfabetas, eles possam votar. É pelo voto que nós podemos transformar a educação. E o voto só pode ser transformado se as pessoas se alfabetizarem. Sem a educação não há o voto, não há uma escolha acertada e não há democracia. Tem mais consciência, sabe direito votar. A capacidade, a partir do grau de educação que você tiver, de discernir, né? Então a gente pode votar melhor nos candidatos que preenchem mais a necessidade da cidade. Ele vai votar que não tem consciência do que ele está votando. Porque a educação faz com que a pessoa conheça os seus direitos. Deveria desenvolver a cidadania no cidadão. Pessoa ignorante que está isolada do mundo ou do conhecimento não tem capacidade de escolher. A voz do povo hoje é como a voz dos republicanos na Primeira República. Na época, havia um detalhe fundamental para a educação fazer parte da agenda política. 85% da população brasileira era analfabeta e, por isso, impedida de votar. O voto na Primeira República. No Império, o critério para alguém votar ou ser votado era ter mais de 25 anos e dinheiro no bolso. Era o chamado voto censitário. Sobre o eleitor ser ou não alfabetizado, a lei de então nada dizia. Na prática, os analfabetos poderiam votar. Foi assim até 1881, quando a proibição foi explicitada por lei. Quem não sabia ler e escrever não podia mais votar. Na República, o voto deixou de ser censitário e a idade mínima para ser eleitor baixou para 21 anos. O voto do analfabeto continuou proibido. Alfabetizar o povo vai ser fundamental para essa participação política no regime republicano. Rosa Fátima de Souza pesquisa a educação pública neste período. Ela é docente da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Rosa Fátima escreveu Templos de Civilização, a implantação da escola primária graduada no estado de São Paulo. Os republicanos tinham deram um extremo valor à educação no final do século XIX. Isso porque, para eles, a educação tinha uma função social e política muito definida, né? Eles viam na escola primária a possibilidade de mudar a sociedade brasileira, viam também a possibilidade de uma mudança social, mas também uma possibilidade de reformar os costumes, moralizar, disciplinar, educar as camadas populares. Em 1894, quando foi eleito presidente o paulista Prudente de Moraes, 331 mil eleitores votaram, 6% da população de 14 milhões de brasileiros. Este número é uma estimativa do Tribunal Superior Eleitoral. Estava excluído da participação política a maior parte da população brasileira. E a preferência dos republicanos vai ser pelas crianças, alfabetizar as crianças, né? Porque poderiam ter escolhido a alfabetização de adultos, né? Mas eles vão dar uma importância fundamental a essa nova geração que poderia estar imbuída dos valores republicanos também e fundar um novo regime político. Então, como é que se pode mudar a situação brasileira sem que haja analfabeto e, portanto, ele fique
proibido de votar. Como é que fica a representação brasileira? Controlada pelas chamadas mesas eleitorais, que gente morta votava, se assinava de quem não estava presente, é o chamado bico de pena e assim por diante. Nagli está se referindo a uma prática comum durante as eleições na Primeira República. O voto, importante lembrar, era um voto a descoberto. O voto não era feito, não era o voto secreto. Você tinha que votar na frente do mesário. Desta forma, a maior parte da população vivia no campo. Então você tem o controle do voto do coronel, né? Porque era quase que impossível alguém querer votar no candidato de oposição ao coronel quando ele controlava a mesa eleitoral nas pequenas cidades do interior. Nas grandes cidades, e eram poucas no Brasil à época, é que você tem condições de votar na oposição, de você chegar e escolher o candidato de oposição. E quando a oposição conseguir romper essa barreira, a ata ia para o Rio de Janeiro, capital federal, e ali havia uma comissão de verificação de poderes, que ia dizer se a eleição tinha sido legal ou não. Se o candidato da oposição foi eleito e não interessava ao potentado que ele tivesse sido eleito, o que acontecia é que esse coronel ele acabava pressionando a Comissão de Verificação dos Poderes e que considerava a eleição ilegal. Ele era, portanto, o candidato da oposição degolado, era a expressão que se usava. É quando você era eleito, mas a ata não era reconhecida no Rio de Janeiro. Então, muitas eleições para deputado federal ou para senador, elas eram anuladas, o candidato vencedor era degolado e o candidato da situação acabava sendo eleito dessa forma a senador e deputado federal. As caricaturas políticas da época satirizam o processo eleitoral. Esta aqui, publicada na revista Careta, mostra o voto de cabresto. Na maioria das vezes, o eleitor nem sabia em quem estava votando. Esta outra, publicada na mesma revista, se refere à fraude na eleição presidencial de 1919, entre Rui Barbosa e Epitácio Pessoa. Na hora da apuração, o senador do Mato Grosso, Antônio Azeredo, presidente da Câmara, retira um voto escrito Rui e diz em voz alta Epitácio Pessoa. Aqui em São Paulo eu tive um relato outro dia sobre o final dos anos 20, como era a eleição numa cidade do interior. O Paulo Duarte e um senhor chamado João Sampaio. João Sampaio é o pai do Plínio de Arruda Sampaio. Eles eram do PD, do Partido Democrático. Os dois foram como fiscais de uma eleição no interior. Chegaram no dia anterior, se hospedaram numa pensão, o dono da pensão perguntou quem eles eram, nós somos fiscais do PD, do Partido Democrático, vai ter eleições amanhã. Eles iam se hospedar, antes tinha vaga. Quando eles falaram que eram fiscais da oposição, do PD, o dono da pensão já falou assim, espera um pouquinho, não sei se tem lugar tal. Foi consultar o coronel da cidade. O coronel falou, não, pode deixar hospedados. Inclusive o coronel foi lá no hotel, falou, senhores vieram fiscalizar as eleições? Viemos. Não tem problema, amanhã as eleições é em tal horário. Na hora da eleição eles foram lá. Só que as pessoas ficavam em fila e iam votando. E lá, antes de, quando entravam na fila, recebiam um papel por parte do capanga no coronel em que eles deviam votar. Iam até a mesa e votavam no candidato do coronel. Chegou no aeroporto próximo ao meio-dia, o coronel olhou a lista dos votantes. Falou, olha, o professor não votou. Como? Todo mundo votou menos o professor. Foram na casa do professor, um carro. O professor avisou que estava doente. Aí o coronel falou, ele não pode votar? Não, ele está doente. Avise para ele, disse o coronel, que eu quero que ele vote já. 10 minutos depois chega o professor, aquele que estava doente, com cachecol, com ar que estava gripado e tal. Aí o João Sampaio e o Paulo Duarte estavam com a cédula do PD e o capanga do coronel ali. Quando eles estenderam a cédula para o professor falou assim, se eu fosse um homem livre, eu pegava a cédula dos senhores e votaria no candidato dos senhores, mas eu não sou homem livre. Pegou a cédula do candidato do coronel, foi lá e assinou tal. A escola poderia transmitir esses valores republicanos, que é esse valor da ordem, que é uma nova civilidade, né? Homogeneizar a sociedade brasileira, à medida que nós temos aí um grande contingente de imigrantes, né, que estão chegando no Brasil no final do século XIX. Então nós temos um problema que é a construção da nacionalidade brasileira também. E se deposita na escola essa possibilidade. Sem contar que em todo o Ocidente a escola está sendo vista nesse momento como um fator de modernização social e cultural. Então o regime que se propõe, né, ser um novo, moderno, contra o período monárquico, que significa o que há de mais ultrapassado, arcaico, traz a escola como uma das suas expressões de modernidade.
Os analfabetos só passaram a ter direito ao voto novamente na Constituição de 1988. O Tribunal Superior Eleitoral calcula que dos atuais 130 milhões de eleitores, 8 milhões são analfabetos. O professor Vila vai contar como chegamos à democratização do voto no Brasil. O voto do analfabeto na República. Após a Constituição de 34, o voto às mulheres. Foi um grande avanço, e o voto secreto e a criação da justiça eleitoral. Foram 3 grandes vitórias. É bom lembrar que as mulheres só votaram na França depois da Segunda Guerra Mundial e na Itália. Elas votam antes no Brasil. Você tem a justiça eleitoral e você tem o voto secreto. Bem, isso foi um grande avanço, mas os analfabetos continuaram não votando. As mulheres só puderam exercer o direito ao voto depois de 1945, com a queda do regime do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, a República Populista, a partir com a Constituição de 46, também não reconhecia o voto analfabeto. Tanto que um dos debates, no final dos anos 50, início dos anos 60, era o voto no analfabeto. Um dos grandes temas que polarizou a luta política. Veja que, quando vem o golpe de 64, o governo Castelo Branco envia um projeto para o Congresso defendendo o voto analfabeto. Esse projeto não foi aprovado por causa de um voto. Faltou um voto para aprovar o voto no analfabeto. Bem, a partir depois passa o resto do regime militar, não se fala nem mais nisso. Mas quando veio a Assembleia Constituinte, havia um certo consenso do voto analfabeto. E o analfabeto passou a votar. Imaginava-se que o voto analfabeto seria um voto de contestação, um voto radical, que colocaria em risco uma espécie de domínio da elite brasileira tal. Ao contrário, as estatísticas sempre mostraram que o analfabeto vota com o governo com os candidatos mais conservadores, né? Foi pela necessidade de alfabetizar as crianças, para que um dia elas pudessem votar, que a educação entrou na agenda política, de onde nunca mais saiu. Olá, bom dia, turma. Tudo bem? Bom dia! Professora Roseli, tudo bom? Nesta escola de São Paulo, a aula da professora Roseli Cardoso Marques, da 2ª série, é sobre a importância do voto. Por que acha que o voto é importante? Fala, Vinícius. Melhorar a nossa cidade? Para ter atendimento mais rápido nos hospitais. Para acabar com esse negócio de drogas. Helena? Também da nossa cidade e para a cidade não ficar poluída. E o que a gente precisa fazer para escolher bem o nosso candidato? Fala, Ana Júlia. Ver as propostas dele para ver se é bom ou ruim. O candidato fala que vai cumprir, mas não cumpre as coisas. Também tem que ver se ele vai ter condições de fazer as propostas, fazer o que ele prometeu. E também não é só porque tem uma propaganda bonita, assim, não é que vai votar, tem que escolher o candidato melhor. Há um princípio que a gente tem que pensar sempre no caso da educação, que ela não é um processo incondicionado, não é uma área autônoma dentro da sociedade, ela está integrada à sociedade e, portanto, ela depende de muitas características dessa mesma sociedade. Este eu acho que é outra lição que a gente tem lá na década dos 20 e que pode ser perfeitamente pensada até hoje, depois da década dos 20 até hoje, no caso brasileiro.